Muito bem, então sejam todos bem-vindos, né, ao nosso 10º aulão. Né? Esse aulão foi uma iniciativa do Tax Learning desde o ano passado, né, justamente para trazer alguns temas que sejam bem polêmicos, bem atuais, né, que possam aí contribuir para o dia a dia de vocês. Então, o nosso tema hoje vai ser a abordagem de alguns pontos importantes aí no encerramento, na elaboração das demonstrações financeiras. E pegando o link desse assunto, né, o que houve de diferente aí para 2022 no que se refere às empresas sujeitas à Comissão de Valores Mobiliários, sujeitas à auditoria, e também o que efetivamente há de novo aí na nova versão da ECD. Falando um pouco do nosso propósito, né, o Taxlane é uma empresa educacional voltada para a atualização tributária de profissionais aí da área contábil, da área jurídica, ou até mesmo aqueles que, mesmo não tendo a formação nessa área, mas precisam de informações para desenvolver um sistema, ou é um empresário que precisa entender melhor de tributos. Então, o objetivo, né, do TEX é justamente alcançar esse público e poder nutrir de informações que sejam importantes para o dia a dia. Então, nós temos nas redes sociais, né, tanto o Instagram, como o Facebook, como o LinkedIn, uma atualização semanal de pontos importantes, de atualizações da nossa legislação, com foco mais no tributário. Tá? O propósito do TEX é mais na esfera tributária, mas volta e meia a gente faz esse mix aí de contábil tributário quando a gente tem algum tema, né, que seja bastante polêmico e que possa alcançar, né, essas duas áreas. Então, acompanhe as nossas redes sociais, né, lá vocês vão ter aí a atualização semanal de temas que são bastante importantes, ainda mais para 2023, né, que já foi um ano eletrizante de muitas alterações na legislação tributária. Além da atualização das redes sociais, a gente tem o nosso canal do YouTube, onde todos esses aulões eles são disponibilizados lá. Tá? Então, as gravações das aulas elas são disponibilizadas em torno de uma semana, 10 dias, no canal do YouTube. Então, se você tem um colega, estava em fechamento, não pôde participar, não conseguiu conectar, né? Eles podem assistir depois no canal YouTube. A vantagem de você estar aqui no ao vivo, a vantagem de você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é que no grupo eu disponibilizo o material. Disponibilizo o material. Normalmente, o TEX concede descontos nos cursos. Tá? Então, nós temos cursos em formato videoaulas lá no texlearning.com.br. Tá? E também temos cursos ao vivo na plataforma Sim. Por que temos nessa dualidade? Né? Porque temos alunos que preferem a rotina da videoaula, não tenho tempo de ficar uma noite inteira, 4 horas, agarrada no computador. Né? Então, a videoaula eu vou poder assistir 15 minutinhos hoje, 20 minutinhos amanhã. Então, prefere a rotina de videoaula. Então, temos cursos lá no site em formato videoaula. Já tem aluno que quer a dinâmica da sala de aula, quer o professor ao vivo, quer fazer perguntas. Então, há 3 meses, né, que todos os meses nós temos cursos ao vivo. Né? Nesse mês de março, teremos na segunda-feira que vem, né, no dia 20 e no dia 22, o curso sobre as novas regras de preço de transferência. Né? Serão 2 noites de preço de transferência. Bom, boa noite para quem está chegando. Daqui a pouco falo de novo com vocês. Teremos 2 noites de preço de transferência, né, na segunda e na quarta, o curso com carga horária total aí de 8 horas, 8 pontos no CRC, né, para quem precisa de pontuação. E para abril, né, teremos uma nova turma de regimes de tributação de PIS e COFINS. Né? Serão 3 noites, né, porque a carga horária são de 12 horas, porque a última atualização que nós tivemos de PIS e COFINS foi uma instrução normativa com 800 artigos. Então, a ideia, né, dessa carga horária de 12 horas é tratar dos regimes de tributação usuais, cumulativo e não cumulativo, e também dos especiais, no caso monofásico, substituição tributária, e da tributação diferenciada aí para alguns segmentos, né? Falar um pouco de atividade imobiliária, energia, construção civil e por aí vai. Então, por isso que a gente tem um curso aí com a carga horária maior do que o de preço de transferência,
a carga horária de 12. Então, semana que vem, 2022, preço de transferência, né, 4 horas em cada noite. Abril ainda vai ser divulgado, né, o curso, a nova turma de PIS e COFINS será divulgada lá nas redes sociais, tá bem? Bom, então, como eu falei no início, agora gravando, né, qual é o nosso propósito, né, desse tempinho aí do nosso aulão? Discorrer, né, sobre pontos importantes na elaboração das demonstrações financeiras, falar aí das duas normas, né, tivemos uma mudança nas normas aplicáveis aí às pequenas empresas, né? Vamos falar disso, como é que eu divido, como é que eu atribuo a norma correta para eu saber quais são as demonstrações financeiras que eu preciso elaborar e o que efetivamente eu preciso explicar, né? O que eu preciso trazer nas minhas notas explicativas em relação a esses eventos. Na carona disso, a gente vai falar um pouco do conceito de coisa julgada, o recente julgamento do STF, que efetivamente é o que a gente mais lida, né, no Tax Learning, que é a área tributária. Mas qual foi o reflexo disso na elaboração da minha demonstração financeira de 2022? E a gente finaliza aqui o nosso aulão falando um pouco de ACD, já que essa é a próxima etapa, né? Eu imagino que muitos de vocês estejam aí atendendo a auditoria nesse momento, finalizando as DFs, né? Na sequência, a gente já emenda, né? Nem para, nem respira, e já emenda na ECD. Então, o propósito é falar um pouco aí de cada assunto. Bom, para quem está no grupo, vai receber esse material que eu vou apresentar aqui, tá bem? A gente manda aí entre amanhã e segunda-feira. Tá? E aí eu só preciso que vocês me digam se vocês já estão vendo. Acho que não apareceu o slide. Espera aí, deixa eu colocar aqui de novo. Não apareceu em formato apresentação. Confirma para mim se vocês já estão vendo a apresentação. Estão vendo? Coloca aí no chat alguém para mim. Sei que tem pessoas aqui que estão no trabalho. Ou então o microfone está funcionando. Coloca aí para mim se vocês já estão vendo a apresentação. Beleza. Então vamos lá. Vamos falar aqui, ó. Começar pelo enquadramento nas normas contábeis, né? Que é o início de tudo. Baseado nesse enquadramento, é que efetivamente eu vou entender qual é a complexidade da elaboração das minhas notas explicativas e qual é o conjunto das demonstrações financeiras que eu preciso elaborar, né? Então, esse é o começo de tudo. Eu preciso definir o meu cliente ou a minha empresa, né? Se eu estiver aí com cargo de contador em apenas um CNPJ, ele se enquadra em qual categoria aqui desse diagrama, né? Então, quando a gente olha para o diagrama maior, nós temos ali a maior concentração das empresas, né? Que normalmente a gente lida no dia a dia, né? Onde nós temos as microentidades, vamos falar o que diferencia esse conceito. Aí depois nós temos as pequenas empresas, né? Tanto a NBC-TG 1001 como a 1002 entraram em vigor em 2023, né? E a NBC-TG 1000, que anteriormente era a norma das pequenas e médias empresas, com essa mudança passou a ser aplicável apenas para as médias empresas. Então, veremos no próximo slide o que basicamente diferencia essas categorias, tá bem? Temos uma norma contábil exclusivamente aplicável para as entidades sem fins lucrativos. Tá? Então, se lá no meu BPO, lá no meu escritório, eu tenho associações sem fins lucrativos, instituições de educação e assistência social, eu preciso entender que para essas entidades eu tenho um formato de demonstração financeira distinto. Então, eu vou lá para a ITG 2002, tá bem? Bom, e no diagrama menor, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho essa sigla, SGP, que significa Sociedades de Grande Porte, que veremos também quais são os parâmetros para eu enquadrar nesse conceito, e todas as demais, né, onde a via de regra eu aplico as normas completas, né, ou seja, o CPC full, o CPC completo, todo o compêndio de normas contábeis divulgadas lá pelo cpc.org.br. Né? Então, nós temos duas fontes de pesquisa
de normas contábeis, né? Ou o site do CPC, www.cpc.org.br, onde eu tenho lá, né, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações, ou então no site do Conselho Federal de Contabilidade, onde a norma contábil ela ganha essa nomenclatura de NBC, Norma Brasileira de Contabilidade. Né? Normalmente, quando a gente busca lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, vem sempre essas siglas, né? NBC, ITG. Quando nós pesquisamos no site do cpc.org, você vai ter lá CPC número tal, CPC PME, né? Então, que muda efetivamente a nomenclatura, mas o conteúdo ele acaba sendo o mesmo. Muito bem, quando eu tenho empresas nos diagramas menores, né, que são as chamadas empresas reguladas ou sujeitas a órgão regulador, essas também atendem, né, ao compêndio de normas contábeis, conhecido aí como CPC-FUL. Então, eu tenho a Comissão de Valores Imobiliários, né, que é o órgão regulador das companhias abertas, aqui exemplificando, né, porque a gente tem outros órgãos reguladores também. A Superintendência de Seguros Privados, aí responsável pelas normas contábeis das entidades seguradoras, o Banco Central do Brasil, responsável pelas normas contábeis das entidades financeiras, mas temos também outros órgãos reguladores, né, que podemos citar, como é o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, aí responsável pelas regras, pelas normas das empresas de energia elétrica, a Anatel, Agência Nacional aí de Telecomunicações, temos também a ANS, Agência Nacional de Saúde, voltado para as entidades desse segmento. Então, sempre que a empresa ela está sujeita a um órgão regulador, ela precisa ter atenção, né? Porque além das regras societárias que nós temos aí atualmente na Lei 6.404, alterada aí pela 11.638 de 2007, nós temos as normas contábeis, tanto divulgadas pelo CPC como pelo Conselho Federal de Contabilidade, e, além disso, as regras, as normas regulatórias. Né? Então, a gente precisa ter sempre esse ponto de atenção. Por exemplo, a ANEEL, ela tem um manual de contabilidade do setor elétrico, onde eu tenho ali as taxas de depreciação dos bens, para fins regulatórios. Né? Então, nessa situação, o profissional ele precisa observar o que a regra contábil estabelece, né, para eu ter a minha taxa de depreciação, o que o órgão regulatório estabelece e o que o órgão, né, a legislação tributária aceita, né, como dedutível para o cálculo dessa despesa de depreciação. Né? Então, a nossa vida de contador é realmente equilibrar esses pratinhos, né? Se eu sou um profissional que eu lido tanto com o contábil tributário, eu preciso estar sempre acompanhando aí as atualizações de ambas as legislações, né? A vida fica um pouco mais difícil. Agora, se eu sou um profissional que tenho ênfase, né, foco na área contábil, não é que fique mais fácil, fica um pouco mais fácil, porque eu diminuo aí o número, né, de legislações e acompanhamentos diários do que está sendo alterado. Muito bem, como é que eu distribuo, né, essas regras? Quais são os parâmetros? Primeiro parâmetro que eu preciso ter em mente, né? E aí eu acompanhar isso a cada, né, exercício social. Por quê? Porque eu posso ter uma virada de chave, né? Considera-se de grande porte a sociedade ou o conjunto de sociedades sob controle comum. Então, eu preciso ter esse olhar, tanto de forma individual, né, para aquele CNPJ, como também para as entidades que façam parte, né, de um mesmo conglomerado, que estejam sujeitos a um mesmo controle. Né? Então, se esse conjunto de sociedades ou essa sociedade de forma individual ela tiver, né, um ativo total superior a 240 milhões de reais ou receita bruta anual superior a 300 milhões de reais, significa que o meu tratamento, né, é o mesmo de uma companhia de capital aberto. Eu preciso atender o conjunto completo de normas contábeis, que depois aqui no finalzinho a gente pode até tirar a apresentação e mostrar rapidinho aqui o site de onde vocês podem fazer aí a busca pelas normas, tá bem?
Muito bem. Além disso, o que eu preciso observar, né? Como é que eu divido as demais, né? Então, aprendemos que a sociedade de grande porte, ela está aqui, ó, com a receita bruta superior a 300 milhões, do lado direito aqui da nossa tabelinha, ativo total maior que 240 milhões de reais, são sociedades de grande porte, né? Então, elas estão sujeitas ao atendimento serem observadas. Da mesma forma que aquelas empresas que estão sujeitas ao órgão regulador, né? Inclusive a própria CVM, por ser uma empresa aí de capital aberto. Tá? Então, essas são as maiores empresas. Eu preciso acompanhar esse limite dos 240 milhões, porque a partir do momento que eu viro a chave para uma sociedade de grande porte, eu já preciso ter aí o rito da auditoria, das demonstrações financeiras. Né? Então, eu passo a ser tratada como uma empresa maior. Né? Muito bem, não cheguei nesse limite, ainda estou abaixo. Tá? Como é que eu posso enquadrar, né, a minha empresa na norma contábil? Considerando a alteração que aconteceu agora a partir de 1º de janeiro de 2023, né, nós temos 3 categorias. Anteriormente, nós tínhamos 2 categorias. Nós tínhamos a microempresa e empresa de pequeno porte dentro de uma mesma norma e tínhamos o CPC das pequenas e médias empresas, tá? As microempresas e empresas de pequeno porte, o principal balizador delas eram os limites do Simples Nacional. Então, se elas tivessem ali a receita até 4 milhões e 800, né, elas estariam aí, poderiam adotar essa norma simplificada das micros e pequenas empresas. Se elas atingissem o limite, né, tivessem mais de 4 milhões e 800, elas já recaíam no CPC de pequenas e médias empresas. Muito bem, isso até 31/12/2022, viramos o ano, e aí nós tivemos a vigência de 2 normas contábeis novas, né? A norma brasileira de contabilidade, né, TG 1001, aplicado às microentidades, ou seja, aquela galerinha que está ali dentro do limite do Simples Nacional. Né? Então, se a minha empresa é do Simples Nacional, eu posso simplificar a minha contabilidade e adotar a norma das microentidades. Muito bem, passei do limite do Simples Nacional, não sou do Simples Nacional. Né? Então, se eu estou entre 4 milhões e 800 até 78 milhões, que é o limite lá do lucro presumido, né? Coincidentemente, o limite do lucro presumido, eu posso adotar a norma simplificada das pequenas empresas, que é a norma brasileira de contabilidade TG 1002. Ah, não, eu estou acima de 78 milhões. Tá? Estou lá no lucro real, meu faturamento está muito acima, mas eu não chego a ser uma sociedade de grande porte. Então, eu fico ali entre os 78 milhões até os 300 milhões lá da sociedade de grande porte e também não atinjo o ativo total de 240 milhões. Então, eu vou adotar a norma das médias empresas, que é a norma brasileira de contabilidade, TG 1000. Ah, mas o que basicamente diferencia, né? A complexidade, principalmente das notas explicativas, a forma como eu evidencio os eventos das minhas demonstrações financeiras. Na medida que eu vou passando de uma para outra, eu vou aumentando a minha complexidade. Eu preciso explicar mais esses eventos. Basicamente é isso. E algumas diferenças, como a gente vai ver na sequência, em relação à exigência dos tipos de demonstrações. Isso também é um fator, né, que diferencia quando eu transito entre essas normas. A gente vai falar de nota explicativa, e sempre que eu inicio as minhas notas explicativas, eu preciso explicar a minha política contábil. Né? E nessa explicação, eu preciso referenciar qual é a norma que eu estou adotando, qual é a norma que eu estou enquadrando. Né? Então, ali eu preciso dizer, eu sou uma pequena e média empresa, então, se eu estou fazendo 2022, né, eu ainda tenho a vigência da norma anterior, significa dizer,
né, que eu tenho uma norma para micro e empresa de pequeno porte, né, que é a ITG 1000, e passando aí do limite do Simples Nacional, eu já entro do CPC-PME. Né? Para 2023, eu já tenho essa divisãozinha em 3 blocos, 3 grandes grupos, dependendo, né, da receita bruta dessa entidade, tá bom? E lá no rodapé, eu tenho a chamada ITG 2002, das entidades sem finalidade de lucro, onde é muito importante a gente se atentar, né? Porque às vezes a gente não dá muita importância, não. Às vezes fala assim, isso aí é isento do imposto de renda, é uma associação sem fins lucrativos, né? Mas todo o modelo de demonstração financeira dessa entidade, ela nos remete a um conceito de superávit e déficit. Essas entidades não têm lucro, essas entidades não têm prejuízo, né? Elas estão, principalmente as isentas, entidades de educação e assistência social, elas são obrigadas a ter a auditoria das demonstrações financeiras, até mesmo para obter o certificado junto à Seguridade Social, que mantenha essa imunidade tributária. Né? Então, é muito importante que a contabilidade dessas entidades efetivamente reflita que ela é uma entidade sem fins lucrativos. Né? Então, para isso, ela precisa ter a modelagem do balanço e da demonstração de resultado da forma prevista aí na ITG 2002. Né? Não posso ter palavra lucro, não posso ter palavra prejuízo. Então, toda a formatação da DF é diferenciada. Bem? Bom, vamos lá. Falando de demonstrações, né? Falando aí do que é obrigatório, do que não é obrigatório. Então, quando a gente fala de balanço patrimonial e DRE, eu tenho no contexto de todas elas, né? Independente de ela ser uma SA de capital aberto, dela ser uma limitada, dela ser uma sociedade de grande porte, dela ser uma pequena e média empresa, dela ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, né? Ou na nova modelagem, né? Sendo uma micro e pequena ou média, né? Então, balanço patrimonial e DRE, eu não tenho dúvida, tá bom? Quando eu chego na DRA, demonstração de resultado abrangente, aí eu não tenho uma obrigatoriedade para as menores, né? Para as médias eu tenho, para as menores eu não tenho. O que seria a demonstração do resultado abrangente? São aqueles eventos que vão impactar a minha DRE de exercícios futuros. Né? Normalmente, o que eu tenho controlado lá na minha parte B do Elalu e do Elax, né? Eventos que vão impactar exercícios futuros, tem um impacto aqui na demonstração do resultado abrangente. Ou é uma variação cambial que eu esteja diferindo, né? Ou então é uma receita que eu esteja diferindo porque eu tenho um contrato de longo prazo com um órgão público. Né? Então, a principal função da DRA é justamente refletir o que eu vou ter de efeito na DRE de exercícios subsequentes. Né? Não é uma prática, né, das médias, das pequenas e médias fazerem, mas na modelagem de 2022 para a PME, ela é obrigatória. Para 2023, as médias é que ficaram aí com essa obrigatoriedade, sendo facultativa, né, para as microentidades e pequenas entidades. Demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração de lucros e prejuízos acumulados, também, né, facultativa aí para micro e pequeno, obrigatória para as demais, né? Sendo que aí tem um asteriscozinho, né? A Lei 6.404 permite que a demonstração do lucro e prejuízos acumulados possa ser incluída na DMPL. Porém, de acordo com o CPC 26, a DMPL é de apresentação obrigatória pela empresa no final do período contábil. Então, eu tenho a segregação dentro do CPC 26, das duas, mas a Lei 6.404, ela permite que a própria DMPL, ela englobe a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Então, temos aí uma controvérsia. Né? Então, se eu seguir o CPC 26, eu tenho que segregar e elaborar as duas demonstrações. Muito bem. DFC também, né? Sempre traz aí algumas condicionantes, né? Se nós formos pela legislação contábil, eu tenho lá a previsão para todas as entidades, tá? Só que a lei societária, a lei 11.638,
dispensa a elaboração da FC para SA de capital fechado com patrimônio líquido inferior a 2 milhões. Todavia, né, tanto a CPC3 como as NB6, né, prevê elaboração. Então, para as médias e pequenas empresas, eu tenho a obrigatoriedade de FC. Para as microentidades, eu tenho a elaboração facultativa. Tá bem? E por último aqui, DVA, né, demonstração de valor adicionado, a última dos asteriscos, vamos assim dizer, elaboração obrigatória para SA de capital aberto. O que é uma demonstração do valor adicionado? Eu vou dizer, né, de acordo, né, com a composição das minhas linhas, né, o que efetivamente eu estou agregando à minha entidade. Então, ali eu tenho efetivamente discriminada a minha força de trabalho, né, eu tenho discriminado ações sociais, né? A DVA, um passo atrás, né, ela virou moda alguns anos atrás, com o nome de balanço social. Né? Então, isso, as empresas, mesmo não obrigadas, né, em função de demonstrar uma imagem de sustentabilidade, né, trazer realmente uma imagem positiva no mercado, muitas empresas, mesmo não obrigadas, mesmo não sendo de capital aberto, costumam elaborar a DVA, né, para trazer uma informação útil, né, ao público, enfim, ao público interessado. E aqui no rodapé as notas explicativas. Né? E aí a gente pergunta assim, poxa, mas eu sou uma microentidade, eu preciso ter nota explicativa? Sim, precisa ter nota explicativa. Todas as empresas precisam ter contabilidade, né? A gente vai quebrar mais esse paradigma. Infelizmente, a legislação tributária ainda mantém uma permissão para as empresas aí do lucro presumido manterem livro caixa em vez de escrituração comercial. Isso lá no mundo tributário. Na contabilidade, toda e qualquer empresa precisa ter demonstrações e precisa ter notas explicativas. O que vai variar é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Algumas apresentam uma quantidade maior, né? Tem um compêndio maior de demonstrações financeiras e outras não. Né? Então, isso é que basicamente vai diferenciar. E nas notas, o que basicamente vai diferenciar é a extensão de como eu explico esses eventos. Então, quanto menor a empresa, né, mais resumida é essa nota explicativa. Né? Lembrando que a nota explicativa, até de acordo aí com a interpretação aí do CPC 07, ela precisa ter objetividade. Né? Por isso que é difícil você criar, deixa eu criar um modelo, deixa eu criar a demonstração PME modelo, porque cada empresa tem um evento, cada empresa tem a sua particularidade. Então, é muito difícil você criar um modelo geral e sair fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Né? O ideal é que você tenha, efetivamente, aí uma explicação objetiva dos eventos contábeis, especificamente daquela entidade. Bom? Falando de nota, que esse é o principal ponto aí que a gente vai pegar o gancho para falar de coisa julgada e o que a CVM trouxe aí de diferente para 2022. Primeira informação importante, e eu costumo dizer que essa informação ela é importante de todas as formas, gente. Ela não é importante somente para quem faz o contábil, ela é importante também para quem faz o tributário. Quando a gente recebe um cliente novo, lendo a demonstração final, as notas explicativas, eu vou entender um pouco do modus operandi daquela empresa. Então, quando eu vou lá para a nota de contexto operacional, eu vou entender a que veio, o que aquela empresa faz, o que ela desenvolveu naquele período, qual é o principal business core dela, né? Qual é a atividade principal dessa entidade. Isso é muito importante quando a gente pensa, né, no aspecto tributário, principalmente tributos indiretos, né, onde eu tenho, olhar, será que é ICMS, será que é IPI, será que é ISS? Então, às vezes, o contexto operacional, ele me ajuda a entender o funcionamento daquele cliente, o funcionamento daquela empresa. Tá? Então, é ali que eu vou explicar o que a empresa faz, como é que ela opera, quais são os campos, quais são as áreas, quais são os estados. Né? Então, isso é o contexto operacional. Na sequência, eu tenho basicamente, né? Basicamente até ficou bonito isso, a base de preparação das demonstrações. Então, ali eu preciso dizer quais foram as bases de mensuração
dos meus ativos, dos meus passivos. Quais foram as políticas contábeis? E aqui é que entra o que a gente acabou de falar. Onde é que a minha empresa se insere? Ela elabora suas demonstrações financeiras de acordo, aí eu vou ter que reportar aqui de novo, né? De acordo com que norma? Né? Com as normas publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Lei 6.404, se eu estou falando da norma completa, de acordo com a NPC-TG 1001 das microentidades, de acordo com a NBC-TG 1002 de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Né? Então, eu preciso explicar onde a minha empresa ela se insere, para eu efetivamente, né, acompanhar tudo que eu preciso fazer, porque eu sei que na medida que eu subo um degrau nessas normas, maior é a minha nota explicativa. Maior é a necessidade de eu explicar com mais detalhes esses eventos contábeis. Tá? As normas contábeis alteradas no exercício, tá? Então, certamente, se eu me vejo, né, como uma microempresa, empresa de pequeno porte, que agora houve a segregação, né, para 2023, microentidades, pequenas empresas e médias empresas. Então, quando eu for elaborar as notas do exercício social 2023, eu já vou informar o efeito dessas normas novas, né? Para 2022, eu ainda não preciso explicar isso. Só preciso de entender se eu sou uma microempresa, empresa de pequeno porte, da DTG 1000, ou uma pequena e média empresa, né? Lá da resolução 455 de 2009. Isso que eu preciso distinguir. Ou então, uma completa, uma full. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis utilizadas, né? Lembrando que a contabilidade, ela preza pelo julgamento da administração da entidade, né? Não somente do profissional contábil. Né? Então, é essência sobre a forma, né? Diferente do fisco, que é forma sobre essência. Né? Informações adicionais para itens apresentados nas demonstrações divulgadas na mesma ordem. Então, eu venho explicando, né? Eu tenho o balanço patrimonial, então, eu vou numerar os grupos. E para cada grupo, eu vou ter um quadro, um item na minha nota explicativa, né? Trazendo informações adicionais, composição do meu ativo imobilizado, prazos de vida útil, se eu utilizo o prazo de vida útil diferenciado do prazo de vida útil fiscal, se efetivamente eu aplico a minha norma contábil, a composição do meu intangível, e assim eu vou explicando os grupos, tanto né, do balanço patrimonial, como da demonstração do resultado do exercício. Como é que é a composição da minha receita? Qual é o critério de reconhecimento dessa receita em atendimento à norma contábil? Né? Então, vou abrindo ali a discussão e a discriminação de cada um desses eventos. Né? E a parte final, outras informações relevantes. Né? Quando a empresa tem aí passivos contingentes, ali ela vai explicar efetivamente quais são as ações judiciais que, porventura, ela tenha, né? Para discutir um determinado tributo, como é que ela reconheceu esse passivo contingente, quais são os riscos de crédito, os riscos aplicáveis à operação. Né? Então, observem que a elaboração da nota explicativa, ela vai envolver aí vários profissionais. Né? Ela vai envolver o julgamento da administração, ela vai envolver efetivamente a abertura desses eventos aí, com um comprometimento maior, obviamente, do contador, que é responsável por aquela escrituração, ela vai envolver um julgamento de contingências fiscais, onde a entidade vai precisar obter esse julgamento dos assessores jurídicos. Né? É provável que eu tenha o desembolso dessa causa, então eu preciso efetivamente provisionar esse passivo, né? Preciso criar essa provisão para contingência. É possível, né, que eu desembolse esse valor aí dessa ação judicial. O advogado falou que é possível, então eu não preciso ter uma provisão no passivo, basta eu referenciar na nota explicativa. É remota a chance de você perder essa causa, então não vou nem citar em nota e nem vou provisionar esse passivo. Né? Eventos subsequentes. Aqui que a gente vai pegar um gancho para o que a gente vai falar na sequência sobre coisa julgada. O que é o evento subsequente? É a última nota.
ali eu vou dizer o que eu vou ser no próximo exercício. Né? Se eu tenho uma nova operação em vista, as empresas costumam ser bem tímidas nesse item por questões de segredo comercial. Não quer dizer, né? Não quer entregar para o concorrente o que eu vou fazer. Né? Então, elas são bem sutis nos eventos subsequentes, mas o principal objetivo é exatamente explicar o que eu vou fazer de novo no próximo exercício social. Né? Mudanças de estimativas e retificações de erros. Né? Lembrando aí que as mudanças de estimativas, elas não têm um efeito retroativo. Né? Se, por exemplo, eu mudei a estimativa é de uma taxa de depreciação. Isso foi uma mudança de estimativa. Através de um estudo, eu cheguei à conclusão que aquele ativo não vai trazer os benefícios econômicos em 4 anos, vai trazer em 3. É mudança de estimativa. Ah, não, não foi estimativa. Na verdade, eu errei numa contabilização de uma receita, né? E aí reconheci receita em valor menor. Então, isso é uma retificação de erro. Né? Significa que aí eu tenho que refletir nas minhas demonstrações financeiras em 3 colunas. Né? O meu resultado do ano anterior com erro, o meu resultado do ano anterior considerando a receita que eu deixei de reconhecer, né? E o resultado aí do ano em curso. Né? Então, também preciso explicar qual foi a questão do erro. Esqueci de explicar uma coisa importante também. Quando a gente fala de política contábil, na base de preparação das demonstrações contábeis ou financeiras, moeda de divulgação, né, das minhas demonstrações e a moeda funcional da entidade. O que basicamente diferencia? Né? A moeda de apresentação é o real, é a nossa moeda, é sempre o real. A moeda funcional, ela pode ser o real ou não. O que vai definir se a minha moeda funcional vai ser real ou não? Né? De como as minhas operações ocorrem, né? Qual é a moeda que comanda essa roda, né? Se o meu fluxo de caixa é comandado por uma moeda estrangeira, né? Eu tenho uma controladora lá fora, eu tenho uma matriz lá fora, então o meu contas a receber integralmente é com a empresa lá fora, né? O meu recebível é com a empresa lá fora. Isso é um indicador de que a minha moeda funcional possa ser a moeda da minha controladora e não o real, tá? Quando isso acontece, ou seja, né, os principais balizadores, né, o que movimenta o meu fluxo de caixa? É uma operação em moeda nacional ou em moeda estrangeira? Né? A aquisição dos meus insumos é feita integralmente do exterior, eu tenho também aquisição aqui no Brasil. Então, são algumas premissas para eu definir se a minha moeda funcional é real ou não. Se eu chegar à conclusão de que o que move a minha empresa é um dólar, é um euro, não é um real, eu preciso adotar, né, a norma contábil CPC 02, né, que é justamente a norma contábil que vai tratar de como eu vou fazer a conversão dos grupos do meu balanço. Eu preciso ter um trabalhinho adicional. Né? Então, o CPC 02 ele vai me direcionar, né? Qual é a taxa de câmbio da data da transação, taxa média do período, né? O que eu faço? Como é que eu converto ativo? Como é que eu converto passivo? A contrapartida dessas conversões lá no PL, né? Em resultados acumulados de conversão, né? Ou resultado de avaliação patrimonial. Então, eu preciso ter isso em mente também, né? Porque às vezes a gente vai no automático, né? Olha, a moeda de apresentação é real, a moeda funcional é real, ponto. Mas eu estou trabalhando ali com uma entidade que faz parte de um grupo internacional. Qual é a moeda que movimenta o meu fluxo de caixa? É a estrangeira ou é a nacional? Né? Se eu não tenho uma empresa auditada, talvez eu não tenha problemas em relação a isso. Tá? Eu costumo sempre falar isso quando o aluno fala assim, professor, mas a minha empresa não é auditada, eu não preciso adotar essa norma, não precisa. Né? Se você fizer um comparativo entre o CPC de pequenas e médias empresas em 2022 ou o CPC de médias empresas para 2023, cada seção
é uma norma simplificada, né? Então, você tem lá a seção que fala da moeda funcional, da conversão da sua demonstração financeira, né? Se você não tem auditoria hoje, né, eu sou uma limitada, eu não me enquadro como sociedade de grande porte, eu estou lá na PME. A PME até fala de moeda funcional, mas eu não faço, porque eu sou limitada, não sou auditada, até que o sócio recebe um investidor anjo. E esse investidor, ele é um fundo de investimento, né? Isso tem sido assim uma situação recorrente aí nas empresas menores, né? Ela precisa de capitalização, ela vai buscar investidores no mercado e entra em jogo o fundo de investimento. Quando um fundo de investimento ele entra em uma limitada, a primeira coisa que ele faz é contratar uma auditoria, porque ele quer o quê? Transparência das demonstrações financeiras. Então, eu posso, sim, me deparar com um cenário de auditoria, mesmo não sendo uma empresa de capital aberto, mesmo não sendo uma sociedade de grande porte, mesmo não sendo uma SA de capital fechado. Então, a gente precisa ficar aí bastante conectado em relação a essa possibilidade. Por isso que é importante a gente sempre entender, né, se as normas estão sendo aplicadas. Tá bem? Bom, no finalzinho eu abro para perguntas, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. O que vem impactar, né, nas notas explicativas aí de 2022 para as empresas, né, principalmente as empresas sujeitas à Comissão de Valores Imobiliários, né? E aí as auditorias elas estão se posicionando muito firmemente em relação a isso, né? Nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, nomeada coisa julgada, temas 881 e 885. Tá? E aí, para a gente não entrar aqui com um vocabulário muito jurídico, que eu acho que esse não é o nosso propósito aqui é falar do contábil, o reflexo do contábil, trocando em miúdos, o que muda? Qual foi o propósito da coisa julgada? Né? Se a entidade ou a empresa possui uma ação judicial transitada em julgado, ou seja, com resultado final, para não recolhimento de um tributo, e existir uma decisão do STF em fórum de repercussão geral. O que é repercussão geral? Válido para todos os contribuintes. Não é válido somente para o autor daquela ação. Vale para todos. Emitida posteriormente, contrária à decisão da empresa, então, a primeira empresa ela ganhou uma ação judicial para não recolher aquele tributo, transitou em julgado. Após, houve uma decisão do STF em fórum de repercussão geral contrária àquela primeira decisão. Então, nessa situação, os tributos passam a ser devidos automaticamente. É como se desqualificasse aquela decisão inicial transitada e julgada. Tá? E aí, o ponto importante: essa decisão ela se aplica aos tributos que têm que ser pagos de forma continuada. Né? Então, IR, CS, PIS, COFINS, o que mais nos atinge aí no dia a dia, tá bom? O que seria tributo que não é pago de forma continuada? ITBI. Vendi o imóvel, paguei o imposto de transmissão de bens intervivos. Paguei ali, né, na transferência da propriedade, ponto final. Não tenho mais incidência. Tá? Então, quando a aplicabilidade ela faz referência a tributos pagos de forma continuada, são aqueles que eu tenho um período de apuração contínua. Né? Tenho lá IR, apuração anual, trimestral, CS também, PIS, COFINS mensal, IPI mensal, ICMS mensal e ISS mensal. Então, eu tenho aí uma apuração continuada. Muito bem, até aqui, né, causou um temor absurdo no mercado, principalmente para as empresas, né, que possuem ações judiciais ganhas, né? E aí não existe a receita de bolo, pessoal. Para eu entender se a minha empresa se enquadra nessa possibilidade, eu vou precisar da ajuda dos universitários jurídicos, ou o jurídico interno da minha empresa. Olha, tem alguma ação que corre esse risco, que teve uma decisão posterior do STF contrariando o que eu tinha ganho?
Os contadores vão precisar dos advogados da mesma forma que a gente precisa, que os contadores precisam na hora das chamadas provisões, né? Do provável, do possível, do remoto. Então, eu vou precisar entender, né, de todas aquelas ações que a empresa, porventura, tenha, se alguma se enquadra aqui nos efeitos da coisa julgada ou não. Então, esse é o primeiro trabalhinho de casa, né? O que a CVM trouxe, né, no Ofício Circular 1 de 2023? Aí vocês vão falar assim, mas isso aqui só se aplica à companhia aberta, né? Eu costumo dizer que é mais fácil você aprender do mais complexo para o mais simples do que você começar no mais simples e, de repente, você se vê diante do mais complexo, porque a empresa virou, né, ou abriu capital, ou então a empresa virou a chave para uma sociedade de grande porte. Todo mês de início de ano, a CVM ela divulga um ofício circular, dando orientações para a elaboração das demonstrações financeiras do ano calendário anterior. Tá? Então, nós tivemos aí de forma sucessiva, né, desde 2020, 2019, 2019, 20, 21, né, 22, a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, que foi pacificado em 2022, aí não veio mais para esse ofício circular. Então, a gente sempre tem explicações e insights que podem ser importantes, mesmo que eu tenha uma empresa menor, para eu entender como é que eu vou explicar aquele evento. Esse ofício circular, ele trouxe unicamente, né, esse tema da coisa julgada do STF, né, trazendo aqui uma necessidade das empresas avaliarem os efeitos desse julgamento do STF. Tá? Então, se porventura, né, eu tenho uma ação judicial ganha no passado, né, com trânsito em julgado, e uma decisão posterior do STF contraria essa decisão, eu preciso efetivamente explicar quais são os efeitos, né, dessa nulidade desse direito que eu tive nas demonstrações financeiras de 2022. Tá? Então, o Ofício Circular do CVM, ele referencia duas normas contábeis. O CPC 24, que é a norma de eventos subsequentes. Lembra que eu acabei de falar? O evento subsequente é a última nota explicativa, que ali traz o que a empresa vai ser no próximo exercício social. E ali também traz potenciais efeitos do exercício social. Né? E também o CPC 25, que trata das provisões, passivos contingentes. Então, de acordo com o CPC 24, lá no parágrafo 24.9, eu tenho a seguinte referência. A seguir são apresentados exemplos de eventos subsequentes ao período contábil que se refere às demonstrações contábeis que exigem que a entidade ajuste os valores reconhecidos em suas demonstrações e reconheça itens que não tenham sido previamente reconhecidos. Decisão ou pagamento de processo judicial após o final do período contábil que se refere às demonstrações, confirmando que a entidade já tinha a obrigação presente ao final daquele período contábil. Então, se diante desse julgamento da coisa julgada, eu tenho ali, né, a gente pode colocar aí alguns exemplos. Né? O principal exemplo, que foi o exemplo em causa mesmo do julgamento, foi a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que lá no passado, lá nos idos de 2007, e depois replicada em outros anos, né, foi questionada a constitucionalidade da CS. Muito bem, então algumas empresas ganharam, né, suas ações judiciais em trânsito em julgado, e posteriormente isso, o STF definiu que era constitucional e era devido. Então, esse foi o principal case, vamos dizer assim. Mas nós tivemos outras questões que também são referenciadas como exemplo a coisa julgada. Por exemplo, a discussão, né, do IPI na revenda de mercadorias importadas. Nós tivemos essa divulgação, essa discussão na incidência da COFINS para prestadores de serviços, né, uma discussão aí relativamente antiga. A questão de 1/3 de férias. Então, são alguns exemplos que eu preciso entender onde eu me posiciono nessas questões
e entender com o meu jurídico, né, se já houve esse debate, se já houve ganho de causa, e qual é o efeito dessa decisão aí da coisa julgada, né, nessa ação judicial até então, né, tendo o direito para a empresa. Né? Se efetivamente trouxer um cenário de obrigação presente, já que o julgamento ocorreu em 2022, eu preciso, nas DFs de 2022, né, lá na nota de eventos subsequentes, discorrer sobre esses efeitos. Além da nota de eventos subsequentes, eu também preciso ir lá para o CPC 25, no parágrafo 16, né, onde o próprio ofício circular referencia. Em quase todos os casos, será claro se um evento passado deu origem a uma obrigação presente. Em casos raros, como um processo judicial, pode-se discutir tanto se certos eventos ocorreram, quanto se esses eventos resultaram em uma obrigação presente. Mas o fato é, né, diante da decisão da coisa julgada, se efetivamente, né, eu tive uma decisão do STF trazendo uma nulidade da decisão da ação anterior, eu vou ter ali um efeito, uma obrigação presente. Então, é isso que eu preciso entender, né? Qual é a natureza das minhas ações e o quanto eu posso apresentar, né, essa probabilidade, né, para eu entender se eu preciso fazer a referência tanto na nota de evento subsequente, como também, né, a própria provisão para essa obrigação presente, né? Do momento que seja provável que existe aí uma obrigação presente no balanço, eu já sei que eu preciso ter um provisionamento desse tributo que deixou de ser recolhido. Né? Na sequência, eu vou mostrar aqui uma pesquisa, né? Uma estatística feita pela própria Receita Federal do Brasil em relação à CSR. Em relação às outras temáticas, né? Não há essa pesquisa. Na verdade, nós tivemos duas divulgações no site da Receita Federal do Brasil. Né? Um pronunciamento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, perguntas e respostas, em relação à coisa julgada, bem interessante depois vocês buscarem lá no Google, né? Coisa julgada, PGFN, que vai vir, perguntas e respostas. E também essa estatística que eu vou demonstrar aqui, tá? Bom, aí vem aqui, ó. A evidência considerada inclui qualquer evidência adicional proporcionalizada por eventos após a data do balanço, com base em tal evidência. Quando for mais provável que sim do que não, que existe uma obrigação presente, a entidade deve reconhecer a provisão. Então, além do evento subsequente, eu preciso ter reconhecimento de uma provisão, né? E quando for mais provável que não existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade divulga o passivo contingente, como já é a regra normal, né? Quando a gente fala aí de ações judiciais, ou sejam elas cíveis, trabalhistas, a gente vai trabalhar aí com base na probabilidade, né? Com o julgamento dos assessores jurídicos, com os advogados da empresa. Bem? Bom, impactos da decisão, levantamento da Receita Federal do Brasil bem recente, tá? Isso em relação à IRCS. O impacto pela Receita não trouxe relevância, por quê? Porque, de acordo com as estatísticas, cerca de 87,1% dos contribuintes já confessam e recolhem o IR quanto a CS, né, em relação ao julgamento, principalmente CS, com esse julgamento passado aí de inconstitucionalidade. Apenas 0,83% reconhece o débito somente no IR, um indício de que poderia estar deixando de pagar CS com suporte na decisão judicial, que a decisão da coisa julgada botou abaixo. Então, esses 0,83 aqui estão aí com uma contingência fiscal, né? Já que a decisão, a causa da decisão foi justamente o tema, a temática CS. Especificamente tratando de amostra de 51 contribuintes possivelmente atingidos pela decisão do STF, verificou-se que 35 deles já confessaram débitos e pagaram um montante global superior a 22 bilhões. Portanto, em sua enorme maioria, os contribuintes que tributam seus resultados pelo lucro real, quando tem resultado positivo, reconhecem o dever de pagar tanto o IR como o CS, informando tanto na DCTF, né, como também promovendo a quitação desses débitos. Então, de acordo com a Receita Federal do Brasil,
o efeito para os tributos sobre o lucro não foi relevante. Só que a Receita Federal do Brasil não fez essa pesquisa em relação a outras situações onde eu posso enquadrar também a coisa julgada, né? O IPI lá na revenda de produtos importados, a questão da COFINS, né, para os prestadores de serviços, 1/3 das férias, enfim, que são as análises que nós, contadores, precisamos, né, solicitar aos advogados da empresa. Né? Qual é efetivamente o impacto da coisa julgada, dessa decisão aí do STF, em detrimento das ações judiciais que a empresa tenha ganho aí em trânsito julgado. Né? Se eu tiver efetivamente um impacto, aí eu preciso ir mais a fundo. Né? Eu tenho uma obrigação presente, preciso provisionar e informar lá em eventos subsequentes. Ah, não tenho uma obrigação presente, né? É um passivo contingente. É possível, então eu vou referenciar apenas na nota de eventos subsequentes. Tá bom? Então, isso, as auditorias têm exigido essa análise, né? Pelo menos eu me deparei aí, tanto com a aluna que sugeriu aqui esse aulão, né? Então vocês também podem sugerir temas, viu? Ela sugeriu esse aulão, falei, poxa, vamos falar de coisa julgada, está super em voga, né? As auditorias estão pedindo isso, como também em relação a outros temas. Muito bem, saindo um pouco desse universo de notas explicativas, demonstrações financeiras, vamos falar agora do nosso próximo passo, né? Terminamos as DFs, vamos para a ECD, né? Para a escrituração contábil digital. Para esse ano, né? Aqui é a telinha do passo a passo do programa validador e assinador, né? Então, na medida que eu trago o arquivo da minha escrituração gerado lá do meu software, né? Do meu RP, para o programa validador e assinador, eu vou ter que passar por todas essas etapas até transmitir. Né? Então, o primeiro grande desafio, força-tarefa, é ganhar esse tiquezinho aqui de validada, escrituração validada. Na sequência, ó, eu gero o arquivo para entrega. Na sequência, eu assino o arquivo digital, que a gente vai ver aqui como. E, por último, eu transmito o meu livro diário digital, né? A minha escrituração contábil digital. Sem mudanças em relação à obrigatoriedade, pelo menos por enquanto, tá? A IN ainda vigente é a 2003 de 2021. Então, quais são as regras de obrigatoriedade da ECD, né? Como a ECD, na verdade, é uma obrigação acessória que tem um pé, né, no direito comercial, para efeito de registros de comércio, e um pé na legislação tributária, a Receita Federal ela dá as cartas aqui. Então, para o lucro presumido, né, muito em linha com o que eu comentei agora há pouco, né, que para contabilidade todo mundo tem que ter contabilidade, não existe essa possibilidade, o legislador tributário ele faculta, né, ele traz a opção pelo livro caixa. Então, se a empresa do lucro presumido optou pelo livro caixa, ela fica aí dispensada da entrega da ECD. Ah, não optou pelo livro caixa, então ela é obrigada à entrega da ECD. Como a SF, né, que será aí potencialmente um aulão dos próximos meses, ela não traz essa distinção, né, o lucro presumido precisa, ele é obrigado a apresentar, a gente sempre orienta a entrega da ECD. Né? Até porque, contabilmente falando, eu tenho que atender uma daquelas normas contábeis que a gente viu até agora. Tá bem? Bom, lucro presumido ainda, né? Distribui parcela de lucros ou dividendos sem incidência do IR-fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do IR, né? Diminuída aí dos impostos e contribuições, independente se optou ou não pelo livro caixa. Então, distribuiu dividendos em valor superior às bases aí, tanto do IR como da CS. A gente volta à mesma polêmica. A gente sempre recomenda, por questões de transparência, por questões de facilitar a elaboração da SF, que todas as empresas de lucro presumido entreguem a ECD. Né? Por que a gente fala isso? Porque para fins de licitação, né, quando um cliente ele entra em uma licitação, a primeira coisa que uma das exigências que essa licitação vai fazer é o livro diário. É a apresentação aí da ECD autenticada, né?
Então, se eu não entrego a ECD, hoje em dia não existe o rito de livro, né? Livro físico. Né? Então, entregar a ECD é trazer uma transparência, né? É trazer aí uma informação fiel para aquele momento de licitação que a empresa vai participar. Bom? Imundes e isentas, auferiu receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assomelados, cuja soma seja igual ou maior que 4.800.000 reais. A gente entra no mesmo contexto, né? Porque a SEF ela não dispensa munizinho, ela precisa entregar. Então, por que não entregar a ECD? Por que não trazer a estrutura contábil para dentro da SEF, trazer transparência para o fisco, mostrar para o fisco por que eu sou imune, por que eu sou isento. Então, a gente sempre desmistifica essas dispensas da ECD e recomenda que se entregue, que se transmita, né? Para poder justamente trazer um cenário, né, mais positivo para aquela entidade. Sociedades por conta de participação seguem as mesmas regras de obrigatoriedade das empresas de lucro real, presumido e mundos isento, e entregam a ECD em arquivos separados da sócio ostensiva. Né? Então, eu vou ter um arquivo da sócio ostensiva e um arquivo da própria sociedade por conta de participação, né? Que é um tipo societário aí bem diferenciado, que traz algumas obrigações diferentes no momento que eu entrego as obrigações acessórias, né? Normalmente, nesse cenário de uma sociedade por conta de participação, você tem a figura do sócio ostensivo e o sócio oculto. O sócio ostensivo, ele é o responsável tributário, né? Então, quando eu apuro as bases, né, da sociedade por conta de participação, as bases fiscais, apuro lá IR, CS, PIS e COFINS, eu tenho uma apuração segregada da SCP, mas no momento que eu elaboro o DARF, esse DARF ele é gerado com os dados do sócio ostensivo. Então, ele tem essa particularidade em relação à responsabilidade tributária. Tá? E as demais, entrega facultativa, onde não há multa pelo atraso de entrega. Lembrando que as empresas inativas estão dispensadas. Mas o que é empresa inativa? É aquela empresa que não realizou nem movimentação patrimonial e nem movimentação financeira. Né? Porque às vezes a empresa está paradinha, não está vendendo, não tem faturamento, mas ela tem uma aplicação de renda fixa que fica rodando lá todo mês uma receita financeira. Então, ela tem movimentação financeira. Ela não é uma empresa inativa, tá bom? Inativa, ela não tem nem movimentação patrimonial e nem movimentação financeira, tá bem? Prazos. Ainda o mês de maio, né? Não sabemos se, acredito que esse ano, né, como o cenário Covid foi pacificado, vamos assim dizer, né, entre aspas, né? Acredito que não haja prorrogação, mas vamos aguardar aí, o pronunciamento do fisco. Situação especial ocorrida de janeiro a abril do ano, da entrega da ECD, né? Último dia do mês de maio, do ano calendário que se refere à escrituração. Então, se eu tive aí, estamos aqui no mês de março, se eu tive um evento de incorporação, fusão e cisão em março, vou entregar em maio, né, essa ECD de evento especial. Ah, não, essa incorporação, fusão, cisão ocorreu lá em julho, né? Então, o prazo é o último dia útil do mês seguinte ao do evento. E aí vale uma observação super importante. O que é a data do evento? Para eu contar o último dia útil do mês subsequente. É a data da deliberação, né? Então, eu tenho lá o ato societário, onde eu tenho aprovada a operação de incorporação, eu tenho a assinatura desse ato societário, e aí, para a gente definir a data do evento, segundo perguntas e respostas da Receita Federal do Brasil, eu preciso entender o seguinte: entre a data da assinatura e a data do arquivamento, né, seja na JUSESP, JUSERJA, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, eu tive um prazo de até 30 dias ou superior a 30 dias. Ah, não, eu arquivei o ato societário com 40 dias. Então, a validade jurídica desse ato é a chancela do órgão de registro, é o carimbão lá da JUSERJA, a etiqueta da JUSERJA, do Registro Civil, da JUSESP,
Então, a partir dali que eu vou contar o último dia útil do mês seguinte ao evento. Ah, não, eu arquivei com 10 dias. Os sócios assinaram a deliberação lá, o ato societário de incorporação, e eu arquivei em 10 dias. Então, a validade jurídica do ato retroage à data da assinatura. Então, eu vou contar o prazo a partir da data da assinatura. Isso é extremamente importante, senão eu posso perder algum prazo. Tá? Então, é muito importante eu fazer essa análise se eu tiver evento especial, tá bem? Bom, dispensa de entrega para a incorporadora quando a incorporadora e incorporada estiverem sobre o mesmo controle societário desde o ano calendário anterior ao do evento. Então, se eu estou fazendo a incorporação agora em março, e em 2022, né, as empresas envolvidas na operação de incorporação, elas estão lá no mesmo chapeuzinho, acima das duas, tem o mesmo controlador, então significa dizer que a incorporadora não precisa entregar a SF de evento especial, só a incorporada, porque ela efetivamente será extinta, será baixada, tá bom? Essa aqui é uma dúvida bastante recorrente, porque a incorporadora ela vai entregar de 1º de janeiro a 31 de dezembro normalmente, né? Só a incorporada que vai entregar lá de 1º de janeiro até a data do evento especial. Okay? Bom, penalidades, nada mudou, não atendimento de requisitos, 0,5 do valor da receita bruta, omissão ou dados incorretos, 5% do valor da operação, aí limitada a 1% do valor da receita bruta. Entrega em atraso, 0,02 por dia de atraso, calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período que se refere à escrituração, limitada a 1%. Tá? Não traz a penalidade mínima, né? Só limitada a 1% da própria receita bruta. Né? Então, essa é uma dúvida muito recorrente aí. Ah, mas eu não tenho receita. E aí? Né? Como é que eu faço? Né? Não tem efetivamente essa previsão, né? Quando a gente entrega a declaração, é que possivelmente você vai ter a resposta aí na emissão do DARF. Penalidade. As multas são reduzidas à metade, se eu cumprir, né, antes da fiscalização bater na minha porta, e 75% se eu cumprir, entregar a SF ou retificar, entregar, transmitir a ECD ou retificar a ECD, no prazo citado na intimação lá pelo auditor. Abrangência, né? Diário geral, diário de escrituração resumida. Se eu faço a resumida, que é sempre os lançamentos no último dia do mês, não adianta nada, né? Porque eu tenho que ter livro auxiliar. Então, efetivamente, é melhor eu trabalhar aí com os lançamentos por evento, né? Na medida que as operações forem ocorrendo. E o razão auxiliar. Então, assim, a dica que fica aqui é o seguinte, ó, a gente sempre comenta da qualidade dos históricos contábeis. Por que a gente fala isso, né? Com uma visão muito mais com o pé lá no tributário. Porque a gente observa que a maioria das intimações voltadas para a dedutibilidade de despesas na apuração do lucro real, elas nascem porque o auditor, ele acessa a ECD, né? Ele tem como abrir o razão daquela conta, e o descritivo daquele pagamento, às vezes eu tenho lá, contas de despesas diversas. Aí eu tenho lá, pagamento de acordo com a nota fiscal 1234. Então, ali eu não digo qual é a natureza do dispêndio, eu não dou nenhuma pista de quem é o beneficiário do dispêndio. Né? Então, tanto a qualidade, né, das contas em si, até porque o CPC 26, ele determina, né, que efetivamente eu reconheço os eventos de acordo com a natureza. Então, aqueles balancetezinhos assim com o grupo, eu não gosto, tá? O pessoal faz para poder facilitar a vida. Eu, particularmente, não gosto. Tem lá grupo de despesas indedutíveis. O CPC 26 não traz dessa forma. Você vai ter lá a despesa com viagem, a despesa com assinatura de jornais. Pouco importa que dentro daquele razão ali eu tenho um lançamento que é indedutível, tá? É sempre por natureza. Contabilmente falando, sempre por natureza, tá? E o histórico contábil, ele pode te ajudar, porque se ali no histórico você evidenciar
qual é a efetiva utilidade daquele gasto, você minimiza o risco de uma intimação para questionar a dedutibilidade daquela despesa, tá? Então, olho vivo aí nos históricos contábeis, tá? Livro e balancetes diários e balanços. Então, isso aqui é tudo que compõe a nossa escrituração contábil digital. Então, uma questão importante. Quando a gente fala do societário, né, a gente segue o encerramento do exercício social de acordo com o período previsto lá no estatuto, o período previsto lá no contrato social da entidade. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Porque às vezes a gente embarca no fiscal, né? Porque o período fiscal é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, sempre. Tributariamente falando, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Exercício social, não necessariamente, tá? Principalmente quando a empresa brasileira ela faz parte de um grupo internacional e a empresa lá de fora ela faz a consolidação. Quando isso acontece, normalmente é muito comum que a empresa brasileira tenha que acompanhar o exercício social da empresa lá de fora. Então, às vezes é de março a abril. Você vai ter que ter 2 bases lá no seu sistema, né? Uma base para o exercício fiscal e uma base para o exercício social. Na ECD, você pode optar em quebrar, né? Em entregar de acordo com o período societário, tá? O que não é normal e a gente nunca recomenda, né? Porque se existe a possibilidade de você entregar pelo exercício fiscal, você vai encaixar melhor aí a tua SF. Então, entregue de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas o manual, ele traz aí a possibilidade de você entregar e quebrar os arquivos de acordo com o período societário. Bem? Aí, um exemplo aqui. Uma empresa possui exercício social com encerramento em março. Deixa eu só... Depois eu conserto aqui. Era 22, não sei. Então, eu vou ter um arquivo 1, de janeiro até março, com encerramento do exercício em março, e outro de abril a dezembro, com o encerramento, né, de abril e dezembro, informando no campo 12 do registro I030 que o encerramento do exercício ocorreu em março de 2021. Deixa eu só acertar aqui, eu tenho toque com essas coisas, quando eu erro uma data. Aí depois eu não lembro, aí eu fico com raiva porque eu apresentei de novo com ele. Voltou a apresentação para vocês direitinho aqui? Tudo certo? Se não estiver andando aqui, você me fala, tá? Muito bem. Signatários, né? Naquela passagem, naquele passo a passo lá da assinatura do arquivo, qual é o ponto importante? Eu preciso acompanhar, eu preciso ter alguém acompanhando a validade desses certificados digitais, tá bom? Eu não posso deixar para ver isso quando está lá o muro chegando e o prazo chegando aí dos SPEDs. Então, preciso estar sempre acompanhando o vencimento aí desses certificados digitais. Então, eu posso ter aqui a pessoa jurídica com esse CNPJ A1 ou A3, o A1 é instalado na máquina e o A3 é o que você usa aí, o token, leitor, etc. E hoje a gente tem também a possibilidade do em nuvem, né? O manual, ele não trouxe aqui, vamos ver se ele vai ser alterado novamente. Representante legal ou procurador, pessoa física ou CPF, tá? E a assinatura do contabilista. Tá? Adicionalmente, a gente vai ver que além do contabilista, se eu realmente aí tiver, né, uma substituição dessa escrituração, eu preciso ter mais uma assinatura aqui. Tá? Vamos lá, substituição da ECD. Até o fim do prazo da entrega da ECD relativa a um calendário subsequente. Então, o que a gente tem no manual desse ano? Eu não posso mais substituir ECD relativo ao calendário 2020 ou anterior, tá? Eu só vou conseguir substituir ano calendário 2021, mesmo assim, até o prazo final da entrega do ano calendário 2022, que é 31 de maio de 2023. Até que se diga o contrário, que a gente não sabe se vai ser prorrogado. Né? Então, eu preciso ficar sempre alerta em relação a essas questões também. Né? Se eu precisar substituir por algum motivo, e a gente vai ver aqui os principais motivos que levam à substituição de uma ECD, eu tenho uma trava, de forma diferente da SF. Né? A SF eu posso retificar dentro aí do prazo de 5 anos.
A ECD não, a ECD eu tenho essa trava. Bom? Bom, quando eu substituo a ECD, no primeiro caso, quando eu tenho erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, né? Se é de acordo aí com a ITG 2000, que trata da escrituração contábil digital. Ou então, ajustes usuais previstos aqui nos itens 2, 11 e 12 do relatório de aplicação de procedimentos previamente acordados, referentes ao termo de verificação por exemplo, a estrutura da ECD, problemas na interface das informações do sistema contábil para o PVA. E aí, milagrosamente, eu consegui validar. Porque, assim, o que a gente observa? O validador da ECD, ele não é tão crítico como o validador da ECF. Ele é mais permissivo. Ele não critica plano referencial. Né? O plano referencial, ele dá problema lá na ECF. Né? Então, a gente vai falar disso aqui na sequência, de plano referencial. No momento que eu faço a ECD, é imprescindível que eu vá lá no site do SPED, acesse ECF, download, planos referenciais e veja se eu não tenho uma nova versão. E se essa nova versão, porventura, não desmembra contas, que hoje eu não tenho esse desmembramento. A gente teve uma situação bem marcante aí, a coisa de uns 4 anos, que foi a segregação do IR diferido e corrente. Isso aí causou um estresse danado na hora de gerar ECD para quem não abriu as contas, na hora de gerar ECF, para quem não abriu as contas no momento de elaborar ECD. Então, no momento da elaboração ECD, eu tenho que rever o meu deparo. O que é o deparo? O meu plano de contas e o plano de contas da Receita Federal, que é essa planilha em Excel de planos de contas referenciais que tem disponível lá no site do SPED. Tá? A abertura de subcontas, na época exigidas, né, pela Lei 12.973, isso aí foi lá na adoção inicial, que hoje em dia, né, pode ser que alguma empresa ainda traga um saldo remanescente, mas que causou estresse lá em 2015, né, quando houve a adoção inicial aí das normas contábeis, onde eu tive que segregar alguns eventos, criar subcontas aí para ágil, e isso foi uma obrigatoriedade, né? Hoje, basicamente, isso aqui, né, pode ser que ainda haja algum saldo remanescente, mas pouco provável. E demais casos, né, que eu enquadre lá na norma contábil, NBCTG, né, 23, de políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Lembrando que, na verdade, para algumas situações, eu reapresento dentro do próprio exercício, né? Eu não preciso retroagir. Mas se eu me enquadrar, né? Vamos imaginar que eu tive aqui um erro, né, no desmembramento do meu plano de contas, na estrutura da minha ECD, e aí eu vou precisar substituir. Né? Para eu substituir, eu preciso preencher o termo de verificação, que é um registro da ECD, né, onde eu identifico a escrituração substituída, a descrição do erro, né, a identificação dos registros com erros, a autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade e a descrição dos procedimentos pré-acordados pelos auditores, porque aí eu vou ter que ter um auditor. Né? Além da assinatura do contador, eu preciso ter o profissional de contabilidade e o auditor independente. Né? O registro no manual atual, para o auditor, ele ainda está lá como facultativo, tá? A gente não sabe se em algum momento isso aí vira chave. E prazo para substituição, que a gente já falou aí, que é o relativo ao fim do prazo de entrega do ano calendário subsequente. Bom, termo de verificação, né, que é o registro J801, né, então eu preciso preencher todos esses itens para conseguir transmitir a substituta, né, a escrituração substituta. E quando eu transmito a minha ECD,
automaticamente eu tenho a autenticação, né, dessa escrituração pelo recibo de entrega. No passado, aí um pouco distante, eu precisava esperar o status da escrituração lá pela junta comercial, né? Hoje, né, o próprio manual ele já declara, né, que é pela autenticação, pelo recibo de entrega da ECD. Né? Então, às vezes, a gente ainda se depara com algumas licitações que não sabem o que é ECD. Às vezes, a gente tem um trabalho de onda, né, para poder, não, mas agora a gente não tem mais livro autenticado pela junta comercial, né? É o recibo de entrega, ali eu tenho hash, né, que é a codificação, da autenticação, do reconhecimento. Às vezes a gente tem uns trabalhinhos aí, né, em algumas licitações em relação a esse tema. Bom, estrutura. Como qualquer projeto SPED, ele inicia no bloco 0 e termina no bloco 9. Né? Então, o primeiro bloco, que é o 0, isso para todos os projetos SPED. O bloco 0 é sempre a identificação. É a abertura da escrituração e identificação da pessoa jurídica. Tá? Não vou ficar lendo, não, porque é muito cansativo. Bloco C, né? As informações recuperadas da escrituração contábil anterior, né? Saldos recuperados da escrituração anterior. O bloco I, né? Os lançamentos do exercício social em curso, né? E aí a gente está falando de 2022, onde a gente vai ter o preenchimento dos livros auxiliares, se eu optar pela escrituração resumida lá no final de cada mês. Lançamentos contábeis, né? Aglutinados ou não. Partidas dos lançamentos, balancetes diários, saldos das contas de resultado, né, antes do encerramento, definição de campos do livro razão auxiliar. Né? Então, quando eu transmito a ECD, eu mando o pacote completo para o fisco. Ali ele enxerga, ele vasculha o que ele quiser, né, dos meus eventos, né, e faz o link disso com as minhas apurações. Muito facilmente ele identifica ali potenciais indedutibilidades não adicionadas na apuração do lucro real. Né? Então, é muito importante que eu enxergue a ECD como uma obrigação tributária também. Tá? Bloco J, demonstrações contábeis. Então, ainda mantemos balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados e mutações de patrimônio líquido. Né? Não tenho DRA, né? Não tenho DRA aqui. Não tenho demonstração de resultado abrangente. Ainda não. O termo de verificação para fins de substituição, os signatários da escrituração, identificação dos auditores ainda como um campo opcional e encerramento do bloco J. E aqui tem um bloco que é muito importante a gente falar, gente, porque às vezes ele passa batidão assim na nossa análise, tá? Que é o bloco K. Aí você vai falar assim, gente, mas bloco K é livro de controle da produção de estoque, é FD, ICMS, IPI. Não, a gente tem bloco K na SD também. Tá? O que significa esse bloco? Né? É um bloco chamado de conglomerados econômicos. E aí, pela explicação do manual, né, a gente imagina o seguinte: só quem consolida é SA, é quem está lá sujeito a 6.404. Só que na explicação do manual da ECD, eu tenho lá, deverão preencher o bloco K as empresas controladoras obrigadas a apresentar demonstrações consolidadas de acordo com a lei societária, 6.400, a lei 6.404, e ou pronunciamento técnico CPC 36. Então, se a minha empresa brasileira ela participa, né, de uma outra empresa com 50% ou mais de participação, ela detém o controle. Então, esse já é uma primeira premissa para eu entender que eu tenho que entregar o bloco K. As demais premissas, né? O que eu vou levar em consideração pelo CPC 36? A entidade que seja controladora, ou seja, tenha 50% ou mais de participação em um outro, deve apresentar demonstrações consolidadas. Esse pronunciamento se aplica a todas essas entidades, com as seguintes exceções. A controladora pode deixar de apresentar demonstrações consolidadas somente se satisfizer todas as condições a seguir, além do permitido legalmente.
Primeira condição, a controladora também é uma controlada, ou seja, ela é controladora de uma empresa, mas ela tem uma empresa acima dela. Então, ela está dispensada, tá? Então, aí, a controladora final que vai fazer a apresentação da demonstração consolidada. Seus instrumentos de dívida ou patrimoniais não são negociados publicamente. Então, eu preciso atender todas de forma cumulativa, né? Ela não tiver arquivado e nem estiver em processo de arquivamento de suas demonstrações contábeis junto à CVM ou outro órgão regulador. E a controladora final ou qualquer controladora intermediária da controladora disponibiliza ao fisco suas demonstrações em conformidade aos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, em que as controladas são consolidadas e são mensuradas a valor justo por meio de resultado. Muito bem, então, para eu ser dispensado do bloco K, eu preciso me enquadrar nas 4 condições. Se eu tenho participação, né, em outra sociedade com 50% ou mais e eu não atendo as 4 condições, eu preciso entregar o bloco K. Qual é o problema? Ele é bem complexo. E o que a gente observa é que a maioria dos softwares não estão preparados para ele. Então, quanto antes vocês se anteverem a esta possibilidade de enquadramento, melhor, tá? Porque aí você vai ter que apresentar o período da escrituração consolidada, a relação das empresas consolidadas, os eventos societários, o plano de contas consolidado, mapeamento de plano de contas das empresas, né? O saldo das contas consolidadas e consolidar mesmo a demonstração, porque a gente observa que a maioria das empresas não fazem as DFs consolidadas aí com base no CPC 36. Então, além do CPC 36, eu preciso preencher o bloco K de conglomerados econômicos. Então, é bem robusto, tá? Não é fácil, não. Bom, plano referencial. A gente acabou de falar agora que o momento da gente revisar o DEPARA, o momento da gente revisar o plano para ver se mudou algo, é no momento que eu estou elaborando a ECD. Porque a ECD, ela não critica plano referencial. Às vezes você chega lá na ECF, na hora de você recuperar o arquivo da escrituração contábil, aí você não consegue, porque tem um erro na estrutura do plano referencial. E aí o que você vai ter que fazer? Substituir a ECD para trazer a substituta para a ECF. Exatamente o que a gente falou agora de escrituração substituta, né? Então, é importante que nesse momento aí da ECD, você olhe, né, como você faz esse DEPARA dentro do seu sistema e avalie se a estrutura do plano referencial divulgado pela Receita Federal do Brasil mudou. Né? Então, aqui, na estrutura desse arquivo em Excel, que você baixa lá no sped.gov.br, você tem dentro da ECF download, planos referenciais, é um arquivo Excel, você baixa ele. A estrutura dele é essa aqui. PJ em geral, o plano das pessoas jurídicas em geral, PJ em geral lucro presumido, financeiras, seguradoras, imunes e isentas em geral. Senão você vai dentro daquela planilha enorme de Excel, você vai ter várias tabs com essas siglas aqui, L100A, L300A, L100C. Então, você vai lá na tabzinha inerente ao tipo de empresa que você está elaborando a tua ECD. Financeiras, imunes e isentos, seguradoras, imunes e isentos, entidades fechadas de previdência complementar, partidos políticos e financeiras lucro presumido. Então, também preciso acertar o plano referencial, porque se eu errar, a ECD não vai criticar. Quando eu recuperar isso para a ECF e disser lá que, por exemplo, eu sou uma financeira e eu estou com uma estrutura de PJ em geral, eu fiz com PJ em geral e sou uma financeira, eu posso não conseguir importar isso e ter que efetivamente substituir minha ECD. Tá bom? Então, olho aí no plano referencial adequado. Bom, o que a nova versão da ECD está trazendo, né? Para a gente fechar aqui e abrir para vocês fazerem alguma pergunta. Melhorias no desempenho do programa por ocasião da validação. Na verdade, essa é uma proposta
para os módulos SPED em geral, né? O fisco, ele sempre, a cada ano, né, tenta aperfeiçoar de forma que facilite, né, e não traga tantos erros aí na validação do PVA, né? E a adequação da regra de validação de preenchimento do registro I 155, no caso de contas sem movimentação no mês e com saldo zero. Essa sempre foi uma grande dor de cabeça, né? Às vezes o contador até colocava a conta com 1 centavo para poder, né, conseguir validar. Então, acreditamos, né, que essa versão 10 já elimine esse problema aí das contas com saldo zero, né, das contas sem movimentação. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vou abrir agora, né, para vocês fazerem as perguntinhas. Fiquem bastante à vontade aí para falar um pouco da experiência de vocês na coisa julgada, em tudo isso que a gente falou aqui. Tem? Deixa eu ver se tem algum chat aqui perguntando. Todo mundo tímido, né? Todo mundo no aulão fica tímido. Por que será? Se eu consigo colocar aqui só para... E aí, pessoal, tudo certo? Nenhuma dúvida? O pessoal está trabalhando ainda, está no fechamento? Contem-me. Bom, então, mais uma vez, aí, referendando o que eu falei no início, que a maioria não estava aqui presente, né? Acompanhe aí as redes sociais do TextLearning. Toda semana vocês têm atualização do que está acontecendo. Então, tudo que acontecer de novo aqui nos aulões, certamente a gente já comentou lá nas redes sociais. Próxima semana, curso de preço de transferência ao vivo pelo Simpla. Segunda e quarta-feira, falando aí da nova metodologia, né? A gente tem uma nova legislação em vigor a partir de 2024, com aplicação opcional a partir de 2023, mudando toda a legislação brasileira. E em abril teremos outra turma aí do nosso curso de PIS e COFINS ao vivo também. Então, fiquem aí atentos que a gente vai divulgar a data certinha aí dessa nova turma. Agradeço a participação de todos. Vocês vão receber esse material aí até segunda-feira. E dentro de uma semana, 10 dias, certamente esse vídeo estará disponibilizado lá no YouTube, tá bem? Boa noite a todos e até o próximo aulão. Tchau, tchau.